A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz. Sou o pastor Reinaldo Rosário. Para mim, imenso prazer, uma grande satisfação poder levar até você mais entendimento, mais compreensão, mais esclarecimento acerca da palavra de Deus. Boa noite, meu irmão Reginaldo. A paz do Senhor Jesus, diaconisa Elisângela. Sejam bem-vindos todos que estão conosco. Já vai compartilhando, já vai ganhando tempo, fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. A paz do Senhor Jesus, meu irmão Saulo, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Estamos já aqui fazendo a nossa parte, fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Vai compartilhando aí, vai dando joinha, não se esqueça. Paz do Senhor Jesus, meu querido Alex, irmã Vicentina, irmã Viviane, a paz do Senhor Jesus. Deus esteja abençoando, que Deus esteja trazendo grande discernimento para cada um de nós. Ednete, a paz do Senhor Jesus. Pastora Edna, paz. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos os irmãos que estão conosco mais uma vez, meditando aí no entendimento, buscando toda a verdade do Senhor. Ednete Almeida, quanta saudade, minha amada. Que Deus abençoe poderosamente a vida da irmã. Que Deus derrame graça, paz, discernimento. Irmã Maria Cleudes, a paz, minha amada, minha amiga. Evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de reflexão. Eu estou aqui a compartilhar, compartilhe aí também. Mande aí nos grupos do WhatsApp, mande nos grupos que você tem do Facebook, mande no particular, no individual de cada pessoa. O importante é compartilhar. O importante é fazer com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Carolina Souto, a paz, minha querida. Forte abraço aí no André, no Enzo. Que Deus continue abençoando e prosperando a vida de vocês de uma forma grandiosa, de uma maneira poderosa. Amém? Aleluia, minha querida. Deus é fiel, Deus é conosco sempre. Ele nunca vai nos deixar, né? Ele disse que nunca iria nos desamparar, estaria conosco a todo tempo e a todo momento. Só vou compartilhar aqui agora no grupo de WhatsApp do nosso ministério, para que aqueles que não têm tanta habilidade com o Facebook estejam agora também podendo compartilhar pelo WhatsApp e compartilhando com famílias, conhecidos. Pronto, a minha parte até então está feita, minha parte agora já está concluída. Falta agora ensinar, aprender com a palavra de Deus, tomar posse dos ensinamentos do nosso Deus, que é poderoso, que é grandioso, né? O nosso Deus, ele nos surpreende a cada dia. Essa é a verdade. Cada vez que a gente pode estar meditando na palavra, estar compartilhando os ensinamentos, o nosso coração se alegra. É uma emoção muito grande poder dividir conhecimento, aprender através do ensinar. Porque se aprende mais quando se ensina do que aprende só ouvindo, aprende só estudando a palavra. Quando você se dispõe a ensinar, você é ensinado na mesma hora. Você também é instruído pelo Espírito Santo. Ele fala usando os seus lábios e você consegue extrair também entendimento, profundo conhecimento da palavra. E é o que nós temos feito diante deste propósito que nos colocamos diante do Senhor, para fazer com que mais vidas, mais pessoas, muitas almas sejam alcançadas. Eu tenho uma coisa comigo, a paz do Senhor Jesus, irmã Valdinéia Rodrigues, também o nosso querido diácono Ellison. Eu vejo a mão de Deus agindo, a mão de Deus operando em tudo, nos mínimos detalhes que nós, na verdade, vivenciamos na nossa caminhada. Se nós pararmos para observar, se nós olharmos para cada ponto, cada circunstância, cada situação que o Senhor, ele nos proporciona a vivenciar o nosso dia a dia, nós vamos ficar assim impressionados, maravilhados com o poder extraordinário do nosso Deus.
Mas existe um ponto muito interessante a ser observado. E eu quero até lhe perguntar acerca disso hoje. Será que verdadeiramente você está seguindo a direção de Deus para a sua vida? Será que nós, enquanto servos do Senhor, servos de Deus, estamos fazendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumprir em nossas vidas? Será que nós estamos indo na direção correta a qual o Senhor deseja que estejamos agora caminhando? Por que eu estou perguntando isso? Porque se nós olharmos no decorrer de toda a palavra, de toda a Escritura Sagrada, por diversas vezes, muitas pessoas escolhidas de Deus, na verdade, tiveram momentos em que pensaram se desviar, pensaram tomar rumos diferentes aos quais o Senhor havia determinado para as suas vidas. Alexandre Veras, a paz, meu filho, que saudade, que Deus abençoe. E nós vemos isso em vários exemplos. Um grande exemplo que nós temos como ensinamento é Jonas. Jonas, ele tentou fugir, ele tentou ir em uma direção contrária ao que o Senhor estava mandando a todo custo. Mesmo ele passando por grande aflição, ele se colocou a entrar para dentro do porão, dormiu, tirou uma soneca, as pessoas desesperadas, e Jonas lá tranquilo, sem preocupar com nada. Mas nós vemos também outras pessoas vivendo momentos tais como esse. Isaac mesmo queria sair da direção de Deus, queria descer para o Egito, colocou no coração que às vezes o Egito estaria muito melhor do que a região aonde o Senhor havia o enviado. Tanto que o Senhor fala assim, não desça, permaneça aqui, e eu serei contigo. Ou seja, a permanência, ainda que de uma forma difícil, na posição que Deus nos manda, sem dúvida alguma será muito melhor. Muito melhor. Não é verdade, Israel Ribeiro? Nilmar Duarte, a paz. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis. E um dos textos que eu hoje quero me basear é quando Jesus ele fala para os discípulos assim, ó, passemos agora para o outro lado. Vocês vão para o outro lado, já já eu encontro com vocês, eu vou subir ao monte para orar. E os discípulos entram no barco. Eles entram no barco, começam a caminhar naquela direção a qual o Senhor havia determinado. Eles estão todos juntos dentro do barco, eles estão todos ali indo para o lugar determinado por Jesus, e Jesus está lá no monte, ele está orando, ele está tendo um momento de intimidade e profunda intimidade com o Pai. E o texto bíblico relata que em um certo momento, pela madrugada, o barco que os discípulos eles estavam agora nele começa a ser açoitado, começa a passar por um incômodo grande pelo agito do mar. As águas começam a se agitar. E Jesus, ele é incomodado no momento da sua oração com o Pai para ir de encontro aos discípulos, porque eles estão em apuro, eles estão em perigo. Eles não conseguem lidar com aquela situação, mesmo sendo alguns dos seus discípulos pescadores. Ou seja, Jesus precisava ir para socorrê-los. E Jesus, segundo o relato bíblico, ele veio andando, ele vem caminhando por cima das águas. Primeiro ponto que eu observo, ainda que nós estejamos desesperados, ainda que estejamos passando por grande aflição, ainda que nós estejamos vivendo um momento assim terrível, que fuja de total controle que possuímos, de toda a nossa habilidade colocada em prova, Jesus nunca vai perder o controle. Ele não sai correndo, ele não sai desesperado, ele não sai, vamos dizer assim, de uma forma desesperada para poder ir socorrer os discípulos. Ele sai andando, caminhando. Ele sabe que ele não chegará atrasado. Ele sabe que ele não vai deixar os discípulos na mão.
ele sabe que ele não irá desamparar os seus. Então o nosso Deus, ele tem total domínio, ele tem total ciência, ele entende o que ele está fazendo. Não é verdade, Camila? Muitas das vezes nós pensamos que Deus, ele não está no controle, nós achamos que Deus, ele perdeu, vamos dizer, a direção das coisas, mas Deus prova para nós nessa passagem bíblica que ele está indo caminhando, ele está indo andando, ele não se desespera, mesmo que para os discípulos pareça ser uma situação incontrolável, uma situação difícil. Deus, ele mostra para nós, ele ensina para nós que na verdade, ele tem o controle de tudo. Patrícia Costa, o Senhor, ele não perdeu o controle. Ainda que por qualquer circunstância passamos por momentos difíceis, por situações complicadas, o Senhor sempre estará ali. O Senhor sempre estará nos dando total direção, ele vai estar sempre cuidando, ele vai estar sempre nos protegendo de qualquer que seja o mal que nos aflige. Naquele momento, Jesus, ele está indo na direção dos discípulos, os discípulos assustam, porque diante daquilo que eles estavam vivendo e a situação adversa, ela tira de nós realmente a nossa paz. A situação complicada, ela faz com que verdadeiramente nós venhamos estar desesperados. A situação difícil que nós enfrentamos, a adversidade que o inimigo coloca como obstáculo diante de cada um de nós, muitas das vezes vai gerar em nós esse desespero, essa situação, vamos dizer assim, de aflição em nossas almas. E naquele momento, quando Jesus, ele está caminhando, quando Jesus está indo, ele está se colocando aí na direção dos seus discípulos, eles começam a gritar desesperadamente. Eles começam a ficar desesperados, gritando, né, que é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus fala assim: epa, acalmam, não fiquem nervosos, não, sou eu. É Jesus que está indo. É Jesus que está na direção. Só que tem um detalhe muito importante nesse contexto. Quando Pedro escuta que era o Senhor Jesus, quando Pedro, ele percebe que poderia ser o mestre que estava vindo, Pedro então, ele libera uma palavra. Ele usa uma palavra forte, irmã Arlete. Ele diz assim: se é o Senhor, me manda aí ter contigo por sobre as águas, por sobre essa adversidade, sobre esse grande momento desesperador que nos aflige. Repara que, a princípio, quando Pedro ele libera esta palavra, muitos estudiosos, muitos examinadores da Escritura vai dizer assim: Pedro teve uma atitude de fé. Eu também acho que teve. Ele teve uma atitude, num momento de grande desespero, Flávio Henrique. Ele teve uma atitude de ousadia, foi um homem de coragem. Ele se colocou a sair do barco para ir ter com Jesus, pedindo uma direção ao mestre. Só que também existe um outro lado. Quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, quando ele começa a caminhar na direção de Jesus, Pedro ele afunda. E o texto bíblico diz que quando ele sentiu o vento, quando ele sentiu a pressão, quando ele sentiu a adversidade batendo nele, que sempre estava batendo na verdade, a todo momento que aquela tempestade, aquele vento forte estava agitando o barco onde Pedro estava, ele estava sentindo o vento, ele estava sentindo as águas. Mas por que só naquele momento que Pedro, ele passa então a afundar? Ele passa a sentir o grande poder da fúria de toda aquela tempestade. Por que será que Pedro afunda na verdade? Muito se ensina que Pedro ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Muito se ensina que Pedro, por algum momento, ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento.
deixou de sentir a Jesus, a sua presença, a sua direção, e passou a sentir o vento, o frio daquela tempestade. Mas eu consigo enxergar também algo muito mais profundo. Quando Jesus, ele dá uma direção para os seus discípulos sair de um lado daquele mar e ir para a outra margem, para o outro lado, a outra banda do mar, eles estavam debaixo de uma direção de Deus. Eles estavam debaixo de uma ordenância que vinha diretamente do Senhor. Então, ainda que venhamos passar por tempestades, por aflições, por momentos difíceis, o que vai nos nortear, o que vai nos conduzir, nos sustentar em meio a qualquer adversidade, será a direção que nós recebemos. Ainda que seja difícil, ainda que seja com grande turbulência, ainda que passemos por grandes momentos de dificuldade, nós temos que entender e acreditar que a direção de Deus será capaz de nos sustentar em cada uma de nossas adversidades, em todos os nossos caminhos, porque Deus nos manda ir numa direção. Nós vamos ver exércitos se levantando contra nós, nós vamos ver desertos se colocando a existir perante cada um de nós, nós vamos ver sim vales, nós vamos ver sim momentos de afronta, nós vamos ver pessoas sendo usadas pelo inimigo para nos afrontar, nós vamos ver situações dificílimas, onde vamos ter que acreditar que a direção a qual o Senhor nos deu, nos basta. Isso aí é claro. Só que Pedro, no seu momento de euforia, no seu momento de grande desespero, ele vai fazer algo que muitas pessoas também acabam por fazer no momento de aflição. Pedro vai pedir para que o Senhor o permita sair de dentro daquele barco e que ele comece a caminhar por cima das águas. Repare que Pedro vai ter uma atitude meia que, vamos dizer, de fé, uma atitude meia de coragem, uma atitude, vamos dizer assim, de grande desespero, mas ao mesmo tempo que todos esses propósitos que estamos falando, que poderia ser a causa desta grande tomada de decisão de Pedro, nós vemos que Pedro, na verdade, ele está saindo de dentro do barco. Ele está saindo de dentro daquela embarcação que era a direção de Deus para que eles chegassem do outro lado. Entenda isso. Há muitas pessoas pedindo, e até mesmo pedindo a Deus, para saírem da direção do Senhor. Ainda que Pedro estivesse dentro do barco e o barco estivesse sendo açoitado pelas águas, eles nunca seriam afligidos além daquilo que o Senhor havia permitido. Não quer dizer que a direção de Deus nos fará ser agora imunes a qualquer adversidade. Pelo contrário, quanto mais estivermos na direção de Deus, quanto mais estivermos no centro da vontade do Senhor, maior será a provação, maior será a perseguição, maior será toda a investida do inimigo contra a nossa vida. Mas por isso que o Senhor disse, né? Mas tem de bom ânimo. Foi justamente isso que Jesus falou para os discípulos: tenha bom ânimo, sou eu. Não era para eles se desesperarem. Não era para eles ficarem agora angustiados de maneira alguma. Era para eles confiarem no Senhor. Jesus já estava vindo. Jesus já estava caminhando na direção deles. Mas Pedro pediu para sair do barco. Pediu para sair da posição a qual o Senhor queria que ele estivesse. Infelizmente, muitos de nós estamos fazendo a escolha que Pedro também fez. Diante da adversidade, diante da dificuldade, diante do caos, acabamos pedindo ao Senhor que Ele nos permita sair do barco, que Ele nos deixe enfrentar a tempestade fora daquilo que Ele preparou, que seria a nossa proteção. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Ainda que o seu relacionamento esteja difícil,
ainda que a tua vida conjugal esteja complicada, nunca peça ao Senhor para que Ele lhe permita sair deste barco, porque o Senhor já está caminhando na tua direção. Aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor permitiu que você viesse passar, Deus está disposto em te ajudar. Ele está disposto a te dar o escape. Então não fuja da direção de Deus e nem peça a Deus para te tirar desta provação. Porque Pedro só afunda porque ele saiu do barco. Se ele estivesse dentro do barco, ele não afundaria, como de fato nenhum dos outros discípulos afundaram. A escolha de Pedro em sair do barco, a decisão de Pedro de querer enfrentar a tempestade fora da embarcação, fora justamente o motivo que o fez afundar. Ainda que ele esteja querendo ir na direção de Jesus, ainda que ele esteja querendo encontrar com o Senhor, ou seja, a intenção é boa. A intenção de Pedro, aos olhos de muito, é boa, mas a ordem dada anterior não poderia ser deixada de ser cumprida. Ele tinha que permanecer no barco, pois foi a ordem dada por Jesus. Muitas vezes a gente pede para poder sofrer, a gente pede ao Senhor para nos permitir nos aventurar. A sorte de Pedro é que, na verdade, ele estava já muito próximo do Senhor. A sorte que Pedro ele teve é que Jesus já estava muito próximo daquela embarcação. No momento certo em que Pedro começa a afundar, Jesus só estende a sua mão para o segurar. Muitos de nós acabamos pedindo ao Senhor que nos permita nos aventurar nas nossas grandes tomadas de decisões. Acabamos saindo da posição a qual o Senhor nos quer e começamos, ainda que na nossa mente estamos indo na direção do Senhor, estamos fazendo algo que Deus se agrada, e muitas vezes a gente não afunda, e muitas vezes a gente não se decepciona. Por quê? Porque você saiu da primeira direção, a direção principal. Você quis, Deus não te mandou, Ele te permitiu. Ele deixou que você tomasse a decisão que você julgava ser mais correta, mais sensata. Aonde já se viu? Se dentro do barco já está difícil, fora do barco pior ainda. A expressão que a gente entende diante de tudo isso, se com Jesus já não está fácil, sem Jesus pior ainda. Se guardado por Deus já enfrentamos grandes perigos, e sem a proteção do Senhor, o que não será de cada um de nós? Como que não vai ser a nossa vida? Então Pedro, ele ensina sim que é um homem de coragem, ele ensina sim que é um homem disposto, ele ensina sim que tem uma fé grandiosa, mas ele também nos ensina que sair da direção de Deus nos faz afundar, que sair da direção de Deus nos faz realmente ir para o fundo. E se não for o agir do Senhor, se não for a mão do Senhor nos sustentar, iremos ser sugados pela adversidade, sugado pelos problemas da nossa vida, sugado por todos os males que nos cercam. Pedro quase foi engolido por aquelas águas, sendo que a palavra de Deus diz que se nós estivermos crendo no Senhor, as águas nunca poderão nos submergir. E Pedro estava quase sendo engolido por aquelas águas, porque ele tomou uma decisão de sair da direção dada por Jesus. Nunca saia da direção a qual o Senhor te deu, porque você está sentindo medo, porque você não está vendo saída. Permaneça na posição que Deus te colocou. Permaneça na posição que Deus ele te confiou. Eu vejo muitos obreiros da casa de Deus hoje, infelizmente, pelas ruas, nos nossos trabalhos de assistências sociais, muitas pessoas que eram do altar, muitas pessoas que eram ali servos e servos que operavam em volta da mesa do Senhor, obreiros desviados.
completamente fora do propósito de Deus. Tudo porque às vezes tomaram decisões. Até pode ter pedido ao Senhor, por conta de apertos, dificuldades que enfrentaram e acabaram afundando nos problemas da vida, as adversidades do mundo, e hoje estão sem força para retornar, estão sem fé para voltar a caminhar. Não permita que a tua vida comece a afundar no mar dos problemas que você enfrenta. Permaneça na posição que Deus te colocou, continue na direção que Deus te deu, ainda que esteja difícil. Jesus está vindo na tua direção. Ele já viu que você está passando por dificuldade. Ele só não vai correr, porque ele tem um domínio, ele tem um controle. Por mais que esteja difícil, creia. Jesus já está chegando. Ele já está próximo. Pedro teve que ver a mão de Jesus o levantando. E os discípulos viram Jesus acalmando a tempestade. Todas as duas experiências são fascinantes. Para que eu me desesperar? Para que ficar agora, vamos dizer assim, desesperado com a situação que eu estou vivendo? Creia no Senhor, confia em Deus. Tudo que você está passando é momentâneo, vai passar. Deus tem uma palavra de vitória preparada para a tua vida. Deus tem algo glorioso para você viver. Não deixe que a tomada de decisão precipitada, desesperada, te faça viver algo que você nunca pensou e desejou vivenciar com o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus paz, tranquilidade aos nossos corações? Então feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Chegou o momento de nós orarmos ao nosso Pai. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença. E eu mais do que feliz estou, Pai, porque cada dia eu vejo que o Senhor nos usa com sabedoria, nos usa com entendimento, para que possamos enviar a palavra de paz do Senhor para cada lar, para cada coração, para cada filho e filha do Senhor, para que haja em nossos corações um profundo entendimento, uma certeza de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Senhor está conosco. Portanto, Pai, fala com o teu filho, fala com a tua filha, fala conosco de uma forma gloriosa e poderosa. E como Pedro, nos ensina, Pai, nos ensina a confiar no Senhor, que possamos aprender como Pedro aprendeu, que não devemos sair da direção, e não possamos, Pai, nunca querer agir como nós estamos desejando, mas obedecendo ao Senhor em tudo, para que em tudo venhamos estar bem e que possamos alcançar a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Dai-nos, ó Deus, sabedoria, dai-nos, ó Deus, entendimento, para que possamos ser mais do que vencedores. Que nenhum dos filhos do Senhor venha afundar em meio às adversidades que estão vivendo, mas que o Senhor os sustente dentro da embarcação, dentro da posição a qual o Senhor deseja que eles estejam. Faça com que cada vida verdadeiramente esteja desfrutando do melhor que o Senhor tem, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o que eu te peço, Pai. É o que eu creio que o Senhor há de fazer. Pois o Senhor é poderoso, o Senhor é digno, o Senhor é aquele que nos cinge de toda força. E no Senhor está pautada toda a nossa confiança. Que assim seja feito, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, Alexandre Veras. Amém, evangelista Hilda. Amém, diaconisa Elisângela. Irmã Viviane, irmão Saulo, meu irmão Reginaldo, diaconisa Vicentina, irmã Arlete, nosso querido cooperador Alex, a Ju, sua esposa, todos vocês, nossa querida Carolina Souto, Camila, nosso querido irmão Nilmar,
Duarte, nossa querida irmã Maria Cleudes, que o Senhor esteja nos direcionando, que Deus esteja nos conduzindo, na verdade, irmão Éder Juarez, que Deus continue nos dando a certeza de que a nossa vitória está próxima de se concluir, está chegando, a cada momento está mais perto de nós. Deus nunca vai te deixar só. Ainda que os mares se agitam, ainda que as águas da vida estejam, vamos dizer assim, atordoadas, né, diante de você, fazendo com que grandes ondas tentem fazer com que a embarcação, o propósito ao qual o Senhor tem na tua vida, pareça não se concluir, Deus continua no controle. E Jesus está caminhando na tua direção. Pode ter certeza disso. Amém? Eu creio que Deus é conosco, eu creio que Deus, Ele é na nossa vida. Eu vi aqui um pedido de oração no momento em que eu estava falando, de uma irmã que pedia a Patrícia Costa, o Josué, não é isso? Vamos estar orando sim. Deus está no controle da vida do Josué, Patrícia. Deus está no controle da vida daquele que verdadeiramente confia nele. Nós do Ministério Família vamos estar orando. Os obreiros já estão aí colocando, que estão em oração, e eu creio, Deus responderá a sua súplica. Deus dará resposta à tua oração e em breve, quem sabe, não estará a senhora aqui contando o testemunho da grande vitória que Deus te concedeu. E eu creio, nós iremos nos alegrar no Senhor por esta grande conquista. Tá bom? Eu quero deixar a todos vocês o meu forte e carinhoso abraço, lembrando que hoje, quinta-feira, às 7 horas da noite, nós temos a nossa reunião do favor de Deus. Se você precisa e necessita de um favor do Senhor, esteja colocando perante Ele a tua causa, esteja pedindo a Ele a tua resposta, e com certeza Ele te dará a saída, Ele te dará a resposta que você tanto necessita e almeja. Forte abraço, viva o Senhor Jesus e até logo mais.